A palavra do Senhor nos diz aqui, em 1 Reis 19, no versículo 4, e diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos diz, né, que Elias, depois de receber a notícia que Jezabel procurava ele para tirar a sua vida, ele temeu, ele teve medo e fugiu para o deserto, né? E no deserto, Deus enviou um anjo para o alimentar. Eu acredito que depois de caminhar, né, um dia, Elias ele estava tão cansado que ele adormeceu e ele não percebeu que um anjo tinha acordado ele, despertado ele e preparado o pão daquele dia, né? E muitas das vezes Deus prepara o pão daquele dia para nossas vidas e a gente não percebe. Pelo cansaço, pela fadiga de tantas lutas, tanta luta pelos desertos da vida, e a gente não percebe, assim como Elias não percebeu. Assim como Elias não percebeu que era um anjo que estava o alimentando. E o mais engraçado é que o anjo fala, acorda ele e fala: levanta-te e come, né? O pão, levanta-te e come o pão. Ali o pão, né? Que o anjo oferece para Elias realmente era o alimento. Mas hoje o pão que Deus nos oferece, né, é o alimento, é a palavra. O pão que conhecemos hoje, né, através da Bíblia, é a palavra de Deus. E muitas das vezes o Senhor quer que a gente levanta e leia e busque a presença dele através da palavra, porque o pão é o nosso alimento, a palavra é o alimento que nós precisamos para nos levantar, para conhecermos a Deus, para conhecer o poder, né, de Deus através da nossa vida. Muitas das vezes estamos enfrentando, passando por deserto, por quê? Porque não lemos a palavra, não buscamos na palavra, não buscamos o Deus da palavra, né? Mas Elias ali, ele estava dormindo, né? E eu acredito que quando a pessoa está dormindo, ele não sente fome. Mas quando ele acorda, vem a fome. Só que Elias ali não foi despertado por ele mesmo. Elias foi despertado por quem? Por um anjo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabia que Elias, ao acordar, sentiria fome. Então, antes que Elias acordasse, né? Deus enviou o anjo e mandou ele levantar e comer, né? E o que aconteceu? Não sei se fala assim. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sob as brasas, e uma botija de água, e bebeu e tornou a deitar. Muitas das vezes a gente come, né, se alimenta e deita. E como eu vou dizer? Muitas das vezes a gente se alimenta com o alimento físico e esquece muitas das vezes do alimento espiritual. Muitas das vezes quando a gente está com o celeiro cheio, muitas das vezes quando a gente não sente falta do alimento, né, que está ali alimentando a nossa barriga, que está alimentando, a gente esquece do alimento espiritual. Quando a gente tem o alimento físico, muitas das vezes esquecemos do alimento espiritual. E não é isso que o Senhor quer, né, pra gente. O Senhor quer que a gente tenhamos não só alimento físico, mas que a gente se alimente do espiritual. Para quando a tempestade, né, chegar na nossa vida, a gente está pronto para enfrentar, né, com alimento espiritual. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, ele estava dormindo mesmo, ele estava dormindo, porque o anjo, pela segunda vez novamente, né, chamou Elias, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levanta-te e come, porque muito grande será o teu caminho. Glória a Deus. Então, né, ali depois Elias come, bebe, né, com a força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias. Que pão foi aquele que Elias comeu? Que pão foi aquele que o anjo, né, ofereceu a Elias, que o anjo deu para Elias? Foi um pão e uma água tão diferente que Elias teve força somente com aquela comida para caminhar 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. E depois o que acontece? Elias entra numa caverna e ali passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a Elias e disse: O que fazes aqui, Elias? Elias foi para a caverna. Ai, meu Deus, como o ser humano é difícil. Como o ser humano é difícil, mesmo depois de ter sido alimentado por Deus. Elias entrou numa caverna. Elias entrou novamente para o deserto.
Ai, Jesus, e mais pra frente a gente vai ver que a gente às vezes se acha muitas das vezes exclusivo na presença do Senhor, mas a palavra do Senhor mais a seguir fala para Elias que ele não era o único, né? Que tinha mais 40 profetas que não tinham se dobrado. 40 profetas que não tinham se dobrado para os prazeres da vida, né? Para as coisas da vida, para o dinheiro, para a prosperidade. Que não venhamos se dobrar, né? Que não venhamos se dobrar perante as facilidades que o mundo tem nos mostrado. Às vezes Deus permite a dificuldade na nossa vida, sim. Mas não é pra gente correr para o mundo. Não é pra gente olhar para o mundo e falar, no mundo eu estava melhor. No mundo eu vivia melhor. Agora eu vim para a presença do Senhor e as coisas se tornaram difíceis. Não é para isso que o Senhor permite os desertos, a gente passar pelo deserto. Mas é para que a gente se fortaleça, confie nele, continue acreditando, porque chega um momento que o Senhor muda toda a situação, muda toda a história. Mas para que a gente venha receber a vitória, a gente tem que passar o deserto. A gente tem que enfrentar o deserto buscando, comendo pão, que é a palavra, e bebendo a água, né? Bebendo a água que Jesus ofereceu para aquela mulher do poço de Samaria. Jesus é a água da vida. Né? Ele falou, se você beber desta água, você nunca mais terá sede. Então, que a gente venha beber desta água, né? E comer deste pão que é a palavra do Senhor. E não desistir, né? Em qualquer luta, qualquer deserto que venhamos passar. Porque eu tenho certeza que se você passar pelo deserto, firme, buscando a presença do Senhor, mais na frente você terá a sua vitória. A vitória de Elias foi uma vitória muito grande. Muito, muito grande. Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado, mas para frente a gente vê que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Que a gente venha olhar a promessa que está nos esperando, que é o céu. Né? Claro que a gente almeja várias coisas nessa terra, mas a maior promessa que o Senhor nos fez foi o céu. Né? Somos seres humanos e a gente quer realmente, né, ter carro, ter casa, né? Porque estamos morando na terra por enquanto. Enquanto a gente não somos arrebatados, enquanto a gente não subimos para o céu, a gente almeja mesmo as coisas terrenas, mas que esse almejar as coisas terrenas não venha fazer com que eu e você venhamos se afastar da presença do Senhor para alcançar essas coisas. Porque melhor é estar na presença do Senhor passando por lutas e saber que tem um céu esperando do que você alcançar tudo no mundo. E no final você ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida e que o Senhor faça você entender essa palavra da melhor forma. Amém?